Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso. Eu sou a professora Ivana Maink e vou falar um pouquinho sobre a disciplina de interpretação de textos em língua portuguesa. Eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a como estudar, o que estudar, então vou falar um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo, trazendo algumas sugestões para vocês. Bom, vocês perceberam que eu falei interpretação de textos em língua portuguesa. Não é uma prova de português, como uma prova de concurso. É uma prova que é composta assim, de 70%, 80% basicamente, em questões, por questões de interpretação de texto. Interpretação de texto tem a sua parte teórica, mas desenvolver as habilidades de interpretação de texto exige muita prática. Sendo assim, é de extrema importância que vocês façam, né? Além de não tratar ali de aspectos da sintaxe ou da gramática propriamente dita, né? É uma prova que traz aí a interpretação de textos majoritariamente acadêmicos. Então, é o que essa prova tem de mais específico. Por isso, a primeira sugestão que eu dou a vocês, assistir aí a nossa aula teórica número 1. Nessa primeira aula eu falo tudo o que aparece na prova de português, né? As questões de interpretação de texto, aquilo que não é interpretação de texto, né, que é mais semântico, ou ainda, né, da morfossemântica. Então eu explico rapidamente sobre esses aspectos e assistindo a essa aula, ou paralelo ao trabalho de assistir a essa aula, eu sugiro que vocês façam um download das provas anteriores e comecem a resolver essas. Nesse trabalho de resolução de provas, vocês vão perceber, né, mesmo antes do início do curso, como as questões são semelhantes, como que a interpretação de texto é recorrente, né? Vocês podem alternar, para quem tem mais dificuldade em fazer a prova na tela, né? Imprimam uma, duas provas, façam, mas vamos começar a fazer esse trabalho de imigração, né? Quanto mais próximo da realidade do dia da prova vocês conseguirem estudar, melhor e mais habituados vocês estarão, certo? Bom, um segundo aspecto, né, além dessa regularidade nos exercícios, né, vocês vão criar uma intimidade, uma proximidade com a prova, começarão a perceber as semelhanças entre os enunciados e as estruturas das questões. É muito importante que vocês registrem as dúvidas de vocês. Essa tabelinha eu recebi de uma aluna do curso, e ela fez de português e fez de analítico. Vocês podem fazer só de português, podem fazer das duas disciplinas também, fica a critério de vocês. Ela colocou o que ela respondeu, as que ela errou, e olha lá, as questões em vermelho eu não fiz e tive dúvida. Então, vocês podem se organizar dessa maneira e podem me enviar, né? Ela me mandou de várias provas de uma vez, vocês podem fazer isso com uma regularidade. Eu vou fazer todas as provas de 2022, ou vou fazer as 3 últimas provas. Compartilhem essas dúvidas. A partir delas, eu posso planejar a aula para vocês, tendo como base essas questões que geraram dúvida e responder a todas elas no decorrer da aula. Havendo necessidade, na semana do curso, a gente marca o nosso famoso aulão, né, que alguns alunos chamam de corujão, onde nós só terminamos quando todas as dúvidas são respondidas. Então, não deixem de registrar ali aquilo que vocês acharam mais difícil, ou ainda, olha, eu acertei essa questão, mas eu fiquei muito em dúvida entre essa e essa alternativa. Pode explicar? Vamos explicar. O importante é não ficar com a dúvida. Retomar as questões é um outro aspecto muito importante. Então, a cada aula, eu vou responder um grupo de questões. Às vezes, a dúvida do seu colega é a sua dúvida, às vezes você esqueceu de enviar uma questão e ela não foi conferida, volta na prova. E aquela habilidade ou aquela estratégia que você aprendeu ali no decorrer da aula, quando retomar a prova para responder a questão que errou, vocês vão conseguir, vocês vão perceber
onde estava a dúvida, onde estava o erro, e assim vão aprimorar e vão melhorar a performance e o índice de acerto de vocês, né? Ter uma organização de estudos. Então, dedicar um tempinho para fazer as provas, para entender as questões, para acertar as questões e depois começar a trabalhar com a gestão de tempo. Em todas as minhas aulas eu falo que um dos maiores desafios da prova da ANPAD é o tempo. Então, entendeu, percebeu como a prova funciona, né? Às vezes na nossa da primeira para a segunda aula, vocês já tem essa visualização. Começa a trabalhar com a gestão de tempo. Organizar bem o tempo é fundamental para ir bem na prova, né? E aqui eu não estou falando só da prova de língua portuguesa, né? Sim, interagir. Nós temos um grupo de alunos. Pode compartilhar. Eu não quero compartilhar a minha tabelinha de dúvidas lá, vou compartilhar privadamente. Pode, mas sempre que possível, às vezes tem uma dúvida, participa, interaja, compartilha e também é uma ferramenta poderosa nesse processo de preparação e aprendizado. Espero que eu tenha, né, respondido aí as dúvidas de vocês em relação à prova de português. Breve começaremos o nosso curso e tentarei aí resolver e responder a todas as dúvidas de vocês. Estou à disposição. Desde já, desejo a todos excelentes estudos. Até mais.